Como saber se a melancia está madura, pronta para colher? Quantas vezes é necessário adubar o pé de melancia? Até quando deve irrigar o pé de melancia? É necessário podar o pé de melancia? Qual a melhor época ou mês para plantar melancia? Qual o espaçamento ideal de cada pé de melancia? Quantos frutos de melancia devo deixar por planta? O que fazer para a melancia não rachar? Como combater pragas e doenças na melancia? Depois de quanto tempo eu posso plantar melancia no mesmo lugar que já foi plantado? Estaremos respondendo essas 10 perguntas que separamos dos nossos seguidores. E você ficará sabendo da resposta agora, aqui nesse vídeo, no canal Agronaturezando. Primeira pergunta: como saber se a melancia está madura, pronta para colher? Existem algumas maneiras de determinar se uma melancia está madura e pronta para colher. Deve observar a cor da casca. A casca da melancia madura tende a ter uma cor verde escura. Evite melancias com cascas muito claras ou verdes muito claras, pois elas podem não estar maduras o suficiente. Bater na casca. Dê batidinhas leves na casca da melancia, como o Neemias está fazendo. Se você ouvir um som oco, isso pode indicar que a melancia está madura. Se o som for abafado, a melancia ainda pode não estar madura. Verificar a textura da casca. A casca de uma melancia madura deve ser firme e resistente quando pressionada suavemente. Observar o caule. Se a parte do caule que conecta a melancia à planta estiver seca e marrom, isso pode ser um sinal de que está madura. Se estiver verde e úmido, a melancia pode ainda não estar madura. Verificar a mancha amarela. Muitas melancias possuem uma mancha amarelada no local onde estão em contato com o solo enquanto crescem. Se essa mancha estiver amarela, pode ser um indicativo de que a melancia esteja madura. Segunda pergunta: quantas vezes é necessário adubar o pé de melancia? O pé de melancia deve ser adubado cerca de 3 vezes ao longo do seu ciclo de crescimento. A primeira adubação deve ocorrer no momento do plantio das sementes ou mudas no solo, usando um fertilizante rico em nitrogênio. A segunda adubação é recomendada cerca de 4 semanas após o plantio, utilizando um fertilizante equilibrado em nutrientes. Por fim, a terceira adubação pode ser feita quando os frutos começarem a se formar, utilizando um fertilizante rico em potássio para promover um crescimento saudável e saboroso. Terceira pergunta: até quando deve irrigar o pé de melancia? A fim de garantir um crescimento saudável das plantas, é importante entender as diferentes necessidades de água em cada estágio do seu desenvolvimento. Na fase de semeadura até a germinação, é essencial manter o solo constantemente úmido. Para isso, regue todos os dias, mas evite encharcar o solo. Uma pequena quantidade de água é suficiente para manter a umidade necessária para a germinação das sementes. Após a germinação, no estágio de crescimento até a frutificação, é necessário ajustar a frequência das regas. Nesse período, regue com menos frequência do que durante a germinação, mas aumente a quantidade de água a cada rega. Certifique-se de que o solo esteja bem umedecido para nutrir o crescimento das plantas e o desenvolvimento de frutos. Ao entrar na fase de frutificação até a colheita, a rega deve ser reduzida ainda mais. Nesse estágio, regue poucas vezes, mas ainda fornecendo água suficiente para as plantas. Menos regas ajudarão a concentrar os nutrientes e a energia da planta na produção de frutos, resultando em uma colheita mais saudável e saborosa. Quando os primeiros frutos estiverem quase maduros, pare completamente as regas. Isso permite que os frutos amadureçam naturalmente sem a absorção excessiva de água, o que pode afetar negativamente a qualidade e o sabor. Quarta pergunta: é necessário podar o pé de melancia? Não é necessário podar o pé de melancia, mas pode ser benéfico para alguns casos. A poda pode ajudar a controlar o crescimento da planta, direcionar melhor a energia para a produção de frutos e melhorar a circulação de ar, prevenindo doenças. No entanto, é importante saber como e quando podar corretamente, pois a poda inadequada pode prejudicar a planta. Caso queira fazer a poda, lembre-se, a poda no pé de melancia pode ser feita em diferentes momentos, dependendo do objetivo desejado.
No entanto, normalmente é recomendado fazer a poda quando a planta atingir cerca de 2 metros de comprimento e começar a produzir os primeiros frutos. Uma técnica comum é fazer a poda de ramos laterais excessivamente longos ou fracos, direcionando a energia da planta para os ramos principais e frutos em desenvolvimento. Isso também pode facilitar a circulação de ar e a exposição ao sol, ajudando a prevenir doenças fúngicas. É importante lembrar que a poda deve ser feita de forma cuidadosa e gradual, evitando cortes excessivos que possam prejudicar a planta. Mas não é obrigatório fazer a poda no pé de melancia. Quinta pergunta: qual a melhor época ou mês para plantar melancia? A melancia é uma planta que se desenvolve melhor em climas quentes e ensolarados. Portanto, a melhor época para plantá-la é na primavera ou no início do verão, quando as temperaturas estão consistentemente acima de 20 graus Celsius. Para determinar o melhor mês para plantar melancia em uma região específica, é necessário considerar o clima local, a temperatura média e o período de gestação da melancia, que geralmente varia de 80 a 95 dias, dependendo da variedade. Sexta pergunta: qual o espaçamento ideal de cada pé de melancia? Recomenda-se deixar uma distância de 1 metro entre cada planta e de 3 metros entre as linhas de plantio. Esse espaçamento é importante para garantir que as plantas tenham espaço suficiente para se desenvolverem, receberem luz solar adequada e permitir a circulação de ar entre elas, o que ajuda a prevenir o desenvolvimento de doenças e fungos. Sétima pergunta: quantos frutos de melancia devo deixar por planta? Os produtores geralmente optam por deixar 1 a 2 frutos maduros por planta para garantir um bom desenvolvimento e tamanho dos frutos. Se muitos frutos estiverem competindo pela energia e nutrientes disponíveis, eles podem acabar sendo menores e de menor qualidade. Além disso, deixar apenas alguns frutos por planta também permite um melhor acesso à luz solar e ventilação, o que é importante para o crescimento saudável das melancias. Dessa forma, deixar apenas alguns frutos por planta permite que eles alcancem seu máximo potencial em termos de tamanho, sabor e qualidade. Oitava pergunta: o que fazer para a melancia não rachar? Uma rega inadequada que leva ao endurecimento irregular da casca e, consequentemente, ao rachamento das frutas. Quando as melancias estão amadurecendo, é recomendado reduzir gradualmente a quantidade de água fornecida para evitar dilatação excessiva da fruta. Isso ajuda a evitar o rachamento. Nona pergunta: como combater pragas e doenças na melancia? Existem algumas medidas que podem ser tomadas para combater pragas e doenças na melancia. Evite o plantio repetido de melancias na mesma área, pois isso pode permitir que as pragas e doenças se acumulem no solo. Se possível, faça uma rotação com outras culturas para reduzir a presença de pragas e doenças específicas da melancia. Escolha um local que receba bastante luz solar e seja bem drenado. Evite regar as folhas e frutas da melancia, pois isso pode favorecer o desenvolvimento de doenças fúngicas. Décima pergunta: depois de quanto tempo eu posso plantar melancia no mesmo lugar que já foi plantado? O tempo mínimo recomendado para plantar melancias no mesmo local é de 1 ano. Isso garante que qualquer doença do solo tenha acabado e permite que o solo se regenere adequadamente. Com isso, ajuda a evitar problemas de saúde e produtividade das plantas. E assim chegamos ao final deste vídeo, onde respondemos 10 perguntas e tiramos todas as dúvidas sobre melancias. Espero que você tenham gostado e que tenha aprendido muito sobre essa fruta deliciosa. Lembrando que as melancias são cheias de benefícios para a saúde, além de serem uma opção refrescante e saborosa para os dias quentes. Então, não deixem de incluí-las em sua dieta. Se você ainda tem alguma dúvida sobre melancias, não hesitem em deixar nos comentários que estaremos sempre prontos para responder. Agradeço a todos pelo carinho e apoio de sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.